Salve, utboletes! Olá a todos e bem-vindos à oitava parte de nossa segunda lição do curso Latim para Principiantes. No vídeo anterior, estudamos o primeiro termo acessório que podemos encontrar em uma oração, o adjunto adnominal restritivo, e fizemos a sua associação ao caso genitivo. Dissemos se tratar de um termo acessório porque o que ele faz é delimitar ou especificar um nome. Pois bem, veremos neste vídeo outra classe de termos acessórios cuja principal função é a de atribuir ao verbo uma circunstância. Como veremos em breve, essa circunstância pode ser temporal, espacial, consequencial, entre outras. Preparado? Iniciamos o nosso estudo fazendo a análise lógica do seguinte enunciado. Paulo morreu. Pobre Paulo, mas terá sido por uma boa causa, eu prometo. Estamos lidando com uma oração bastante simples. Ela contém um sujeito, Paulo, e um verbo intransitivo, morreu. Ora, trata-se de uma frase perfeitamente compreensível, pois o verbo morrer é um verbo de significação completa. Não precisa de complemento. A tradução latina seria Paulus mortus est, onde Paulus é o nosso sujeito e mortus est corresponde ao nosso verbo intransitivo. Você pode estranhar o fato de que o verbo morreu foi traduzido em latim com o emprego de duas palavras, mortus e est. Uma tradução palavra por palavra nos daria Paulo morto é. Você aprenderá durante o curso que esse fenômeno acontece com uma pequena classe de verbos, aqui denominamos depoentes, que tem forma passiva, mas significado ativo. Isso tudo pode parecer grego para você a esta altura do curso, mas aos poucos eu garanto que você absorverá todos esses conceitos. Você sabe que línguas como o português, o italiano e o francês se originaram do latim. Um comentário interessante a se fazer a respeito dos verbos depoentes é que eles sobrevivem, em parte, em algumas línguas modernas. Trata-se de uma herança latina. Se quiséssemos traduzir essa mesma frase para o italiano e para o francês, teríamos, respectivamente, Paulo é morto e Paul est mort. Você percebe a semelhança com a versão em latim? Muito bem. Até aqui não temos nada novo. Os verbos intransitivos já foram propriamente estudados, e você não deve ter nenhuma dúvida a respeito desse assunto. Faremos agora uma pequena modificação em nosso enunciado. Agregaremos a ele uma circunstância de lugar. Paulo morreu no jardim, ou, em latim, Paulus in horto mortus est. A análise que fizemos até então ainda é válida. Paulo é sujeito, e morreu é verbo intransitivo. Como classificar, portanto, o elemento que acabamos de adicionar? Podemos classificá-lo como objeto? A resposta é não. No jardim, não pode ser objeto porque não temos verbo transitivo. Perceba que a única função desse elemento é nos dizer onde foi que Paulo veio a falecer. Trata-se, portanto, de uma circunstância de lugar. Note que essa circunstância não é essencial para o bom entendimento da oração. Trata-se apenas de um termo acessório, assim como o adjunto adnominal restritivo. Eu lhe disse na aula passada que adjunto significa tudo o que vem junto. Portanto, adjunto adnominal é tudo o que vem junto ao nome. Chamaremos este novo termo no jardim de adjunto adverbial. Por quê? Exatamente, porque ele vem junto ao verbo. Neste caso, ao verbo morreu. Perceba o contraste entre os dois elementos. Adjunto adnominal restritivo vem junto ao nome. Adjunto adverbial vem junto ao verbo. Adjunto adnominal restritivo delimita o significado do nome. Adjunto adverbial denota circunstância à ação do verbo. Bastante simples, não é verdade? Podemos escrever essa definição da seguinte forma. Adjunto adverbial é todo complemento que denota circunstância à oração ou intensifica o sentido de um verbo e, às vezes, de um adjetivo ou advérbio. No jardim é uma circunstância de lugar.
Se estivéssemos notificando alguém sobre a morte de Paulo, poderíamos informar também a hora em que a desgraça aconteceu. Poderíamos ter dito, por exemplo, que Paulo morreu às 10 da manhã. Paulus decima hora ante meridiana mortuus est. Note que, neste caso, o termo às 10 da manhã denota uma circunstância de tempo e não mais de lugar. Uma oração um pouco mais romântica ou trágica, a depender do ponto de vista, seria Paulo morreu com Maria. Neste caso, o termo com Maria também é um adjunto adverbial. Para ser mais específico, trata-se de um adjunto adverbial de companhia. A tradução desta frase para o latim seria Paulus cum Maria mortuus est. Como você pôde perceber nestes 3 exemplos, vários podem ser os tipos de adjuntos adverbiais. Os mais comuns são aqueles que denotam lugar, tempo, modo, causa, instrumento ou meio, companhia e matéria. Veremos nesta aula 3 exemplos de cada um destes tipos, além daqueles que vimos até agora. O primeiro tipo de adjunto adverbial que veremos é aquele que denota lugar. A principal característica desta classe de adjunto é que ela sempre responde às perguntas onde, de onde e por onde. Observe os exemplos. Estou em casa. Paulo é de São Paulo. Viemos por um atalho. Os termos em negrito correspondem aos adjuntos adverbiais. Observe que o primeiro responde à pergunta onde, o segundo de onde e o terceiro por onde. Onde estou? Em casa. De onde é Paulo? De São Paulo. Por onde viemos? Por um atalho. Note também que todos esses verbos são intransitivos. Reflita por um momento por que é que os verbos estar e ser, nas 2 primeiras orações, não podem ser de ligação. A resposta está no vídeo 2.6. Um outro tipo de adjunto adverbial que ocorre com bastante frequência é o adjunto adverbial de tempo. Observe. Esta flor floresce uma vez ao ano. No inverno, gosto de esquiar. Paulo estuda francês desde os 15 anos. É fácil notar que o adjunto adverbial de tempo sempre responde à pergunta quando ou alguma de suas variantes, como desde quando. Quando floresce esta flor? Uma vez ao ano. Quando gosto de esquiar? No inverno. Desde quando Paulo estuda francês? Desde os 15 anos. O terceiro tipo de adjunto adverbial que discutiremos é o adjunto adverbial de modo. Enquanto o adjunto adverbial de lugar responde à pergunta onde e o adjunto adverbial de tempo responde à pergunta quando, o adjunto adverbial de modo responde à pergunta como. Observe os exemplos. Todos jogaram com garra. Passei o fim de semana com muita dor. Ela cantou bem, mas poderia ter cantado melhor. Como jogaram todos? Com garra. Como passei o fim de semana? Com muita dor. Como ela cantou? Bem. Mas como poderia ter cantado? Melhor. Desta forma, os termos destacados correspondem aos nossos adjuntos adverbiais. Muito bem. Um quarto tipo de adjunto adverbial é aquele que denota causa ou razão. Esse tipo de adjunto responde a perguntas do tipo por quê? Em razão de quê? Vamos aos exemplos. Cheguei atrasado por causa do trânsito. Devido ao mau tempo, não pudemos ir à praia. Brás Cubas morreu de pneumonia. Por que cheguei atrasado? Por causa do trânsito. Devido a que não pudemos ir à praia? Devido ao mau tempo. De que morreu Brás Cubas? De pneumonia. Atenção especial deve ser dada a este último exemplo. Talvez a presença da preposição de o leve a pensar que o termo destacado exerce a função de adjunto adnominal restritivo. E é claro que este não pode ser o caso. Por quê? Ora, porque o adjunto adnominal, como o próprio nome diz,
deve estar relacionado ao nome. Neste caso de pneumonia, está associado ao verbo. O termo está aí para denotar a esse verbo uma circunstância. A circunstância que levou a óbito nosso querido defunto autor. Observe que dizer que Brás Cubas morreu de pneumonia equivale a dizer que Brás Cubas morreu devido a uma pneumonia, por causa de uma pneumonia e assim por diante. Trata-se claramente de um adjunto adverbial. Neste caso, de um adjunto adverbial de causa. Uma classe bastante interessante de adjuntos adverbiais, e que aparecerá com muita frequência em latim, é a que denota instrumento ou meio. Esse tipo de adjunto vem geralmente acompanhado das preposições com e de, e a sua função será mais bem entendida por meio dos seguintes exemplos. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Maria nunca viajou de avião. Os protestantes foram reprimidos com balas de borracha. No primeiro exemplo, estamos denotando o instrumento por meio do qual se processa a ação do verbo ferir. Fere-se com o quê? Com ferro. Eis aí o nosso adjunto adverbial. No segundo exemplo, temos um caso típico de adjunto adverbial de meio. Dizer que Maria nunca viajou de avião equivale a dizer que Maria nunca fez uso desse meio de transporte. De fato, expressões do tipo a pé, de bicicleta, de carro, de moto, de trem e de avião, sob este mesmo contexto, são exemplos típicos de adjuntos adverbiais de meio. Observe que todos eles poderão ser substituídos por alguma expressão do tipo por meio de. No terceiro exemplo, estamos explicitando o instrumento de que se utilizou para reprimir os protestantes, as balas de borracha. Mais uma vez, adjunto adverbial de instrumento. Esse tipo de adjunto aparece com tanta frequência em nosso dia a dia que nem nos damos conta. Lavar as mãos com sabão, escrever um texto a lápis, fazer uma conta de cabeça, medir o tempo com um cronômetro. Todas estas expressões que indicam o instrumento ou meio por que realizamos algo são adjuntos adverbiais desta classe. Um exemplo interessantíssimo de adjunto adverbial de instrumento que você usa o tempo todo é a expressão de cor. O que significa dizer que sabemos uma história de cor? Ora, quer dizer que a temos memorizada, não é verdade? A palavra cor, em latim, significa coração. Dizer que sabemos algo de cor significa literalmente dizer que o sabemos de coração. Mas que relação tem o coração com a memória? É que nos tempos antigos, o coração não somente era considerado a sede do amor e da afetividade, como também da inteligência e da memória. O verbo decorar possui a mesma origem. Ipsis literis, decorar significa, mais que gravar algo na memória, guardá-lo no coração. É por isso que, a partir de hoje, você pode começar a pensar duas vezes quando lhe pedirem para decorar certas coisas. Talvez você até as deva memorizar, mas reserve o coração para o que realmente mereça estar nele, ok? Divagações à parte, podemos dar continuidade ao nosso estudo. Falaremos agora do adjunto adverbial de companhia. Trata-se do adjunto de mais fácil reconhecimento, pois ele sempre responde à pergunta com quem. Vamos aos exemplos. Você não pode vir comigo. Os pais se reuniram com os professores. Paulo foi ao teatro com Maria. Com quem você não pode vir? Comigo. Com quem se reuniram os pais? Com os professores. Com quem Paulo foi ao teatro? Com Maria. O que você pode ter notado é que pode haver uma confusão entre o adjunto adverbial de instrumento e o adjunto adverbial de companhia. Isso por causa da preposição com. Tomemos um objeto qualquer, seja ele um canivete. Podemos formar, a partir deste substantivo, duas orações. Observe. Paulo abriu a caixa com um canivete. Paulo foi flagrado com um canivete ensanguentado. Na primeira oração, estamos dizendo que Paulo se utilizou de um instrumento, neste caso um canivete, para abrir o recipiente.
Trata-se de um caso típico de adjunto adverbial de instrumento. No segundo exemplo, Paulo foi flagrado com um canivete ensanguentado. Temos adjunto adverbial de companhia, pois o canivete, desta vez, não foi utilizado como instrumento da ação do verbo. É muito importante que você perceba esta diferença, ok? O último tipo de adjunto adverbial que exemplificaremos aqui é aquele que indica matéria. Ele ocorre sempre que dizemos de que é feito algo ou alguma coisa. Observe os exemplos. Maria vive em uma casa de madeira. O pirata tem um dente de ouro. Quem é que não gosta de bolo de chocolate? De que é feita a casa de Maria? De madeira. De que é feito o dente do pirata? De ouro. De que é feito o bolo? De chocolate. Observe que também temos como característica marcante deste tipo de adjunto a presença da preposição de madeira, de ouro, de chocolate e assim por diante. Muito bem. Terminamos aqui o estudo geral do adjunto adverbial. Embora tenhamos estudado em detalhe 7 tipos de adjuntos adverbiais, é importante ressaltar que a sua classificação é muito mais extensa. Além dos tipos que abordamos neste vídeo, também podemos nos deparar com adjuntos adverbiais de intensidade, afirmação, negação, assunto, finalidade, dúvida, condição, concessão, preço, entre outros. Identificar o tipo de adjunto adverbial em uma oração é importante porque, em latim, como veremos, cada tipo de adjunto tem a sua regra de tradução. Mas não se preocupe, todas essas regras serão abordadas em algum momento do curso. Temos relacionado até aqui cada elemento básico a um caso diferente. Vimos nos vídeos anteriores que o nominativo é o caso do sujeito, o acusativo é o caso do objeto direto, o dativo é o caso do objeto indireto e o genitivo é o caso do adjunto adnominal restritivo. Quanto ao adjunto adverbial, por se tratar de um elemento bastante amplo, como você mesmo pôde notar dos exemplos anteriores, uma correspondência não pode ser generalizada. Mas por agora diremos que o caso que rege o adjunto adverbial em latim é o caso ablativo. Lembre-se de que veremos o que isso significa no último vídeo desta mesma lição. Por enquanto, basta que você guarde essas 5 associações, ok? Finalizado o estudo do adjunto adverbial, só nos resta um elemento para concluirmos a nossa revisão de análise sintática. Esse elemento, denominado vocativo, será estudado em nosso próximo vídeo. Para dúvidas, críticas ou sugestões, não deixe de postar um comentário ou então envie um e-mail para augusto.alexmarcelo@gmail.com. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Voilete!